Graça e paz, meus amados. Eu sou o pastor Manuel Salvador, da Igreja Bom Pastor Filadélfia, aqui de Sinop. Nós somos recém-chegados aqui e queremos passar para vocês um pouco daquilo que nós separamos para esse ano de 2020. Para nós, o ano 2020 é o ano da paternidade. É o ano que nós vamos entender o Pai Celestial, Pai dos céus, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que supre as nossas necessidades. Nós precisamos entender um pouquinho mais do nosso Pai e buscarmos a intimidade com Ele. No vídeo passado eu falei sobre fé, nesse vídeo eu vou falar sobre a extensão do reino. A extensão do reino nada mais é do que a soberania do Senhor em nossas vidas. Quanto mais nós nos dedicarmos ao Senhor, quanto mais nós nos entregarmos à sua soberania, mais nós vamos estar expandindo o Senhor dentro de nós. E é claro, uma vez o Senhor grande em nós, nós passaremos a dar testemunho vivo, a testemunho de vida, a todos aqueles que nos chegam, todos aqueles que se aproximam de nós vão nos ver, vão nos olhar, vão perceber em nós algo diferente, e é o momento que nós temos para dizer a eles que somos filhos de Deus, de um Pai maravilhoso, provedor, um Pai que cuida e um Pai que trata. Todo Pai que ama também trata os seus. Às vezes dói um pouco, mas é necessário para que nós possamos viver em obediência ao Senhor e experimentar a vida eterna. Vocês sabem que nós estamos aqui na Terra como passageiros, nós somos vamos falar assim, os imigrantes aqui desse mundo, porque o nosso mundo ele está nos céus. Nosso Senhor Jesus, quando Ele voltou ao Pai, Ele disse que estaria preparando um lugar para mim e para você. E eu estou ansioso para que esse dia não tarde muito, porque aqui na Terra a vida está um pouquinho difícil. Está um pouquinho difícil, mas o nosso Deus é Pai. E, segundo a palavra, Ele supre todas as nossas necessidades. Os desejos do nosso coração são realizados, porque Ele nos fez filho, co-herdeiro com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele como dono do ouro e da prata, e nós herdeiros do nosso rei, do nosso soberano, nós também temos direito sobre tudo isso. Amém, amados? Bom, falar sobre a expansão do reino, como eu já falei que é a soberania do Senhor dentro de nós, eu separei aqui na Bíblia uma passagem que trata bem essa questão, que é a parábola do semeador. Eu vou ler para vocês, porque é importante que a gente leia para que o entendimento seja dentro daquilo que está escrito na palavra do Senhor, porque a nossa igreja, ela prima pela palavra do Senhor. Não falamos nada além do que aquilo que está escrito no livro sagrado. A parábola do semeador, lá em Mateus 13, diz: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e sentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem,
e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus falando. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. O nosso objetivo, o nosso desejo é para que juntos, eu e vocês, possamos crescer em intimidade com o Senhor, de forma que a semente que foi plantada em nós, ela germine e ela dê frutos a 100, 60, 30 por 1. Nesse caso aqui, o dar fruto é nós permitirmos que outros vejam em nós o que verdadeiramente nós somos. O que verdadeiramente nós somos? Nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do nosso Pai eterno. E nós precisamos exalar em nós o bom perfume, porque um dia o nosso Deus ele falou que nós somos o bom perfume de Cristo. E nós precisamos exalar esse bom perfume para que as pessoas sejam tocadas, para que as pessoas percebam em nós algo de bom. O bom perfume é aquele perfume gostoso, aquele perfume que as pessoas se sentem bem ao seu lado. É aquele perfume que não afugenta, mas é aquele perfume que chama. Esse é o bom perfume, esse é Cristo. Cristo chama. Cristo ele chama. E nós, como parte de Cristo, nós precisamos chamar. E o nosso objetivo é nós levarmos a palavra ao entendimento, de forma que eu e vocês possamos juntos crescer. Eu não sei se vocês já ouviram falar que quanto mais nós ensinamos, mais aprendemos. Quanto mais buscamos a Deus, mais nos fazemos próximos de Deus. Certo? Então, que o nosso desejo é que todos nós nos aproximamos mais do Senhor, nos tornemos mais em unidade.
Quando se fala em unidade, se fala em igreja. A igreja é o local onde nós praticamos essa unidade. A igreja é o local que nós, em unidade, aprendemos mais do Senhor. Não é em casa que aprendemos. Não é na rua que aprendemos. Mas é na igreja. Porque quando nós entramos na casa do Senhor, no templo, nós ali já entramos predispostos a ouvir a palavra do Senhor. E se nós entendermos que a árvore, o tronco, a base dela é o nosso Senhor Jesus Cristo e nós somos os ramos, nós precisamos estar unidos. E isso nós chamamos de unidade em Cristo. Nós precisamos estar unidos, não é eu sozinho, sou eu e os ramos. Os ramos sou eu e os nossos irmãos em Cristo Jesus. Todos aqueles que aceitaram o nosso Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador faz parte dessa árvore. E precisamos estar juntos, até porque quando o nosso Senhor Jesus enviou os seus discípulos a campo, ele não enviou um só, ele enviou 2. Porque quando um caísse, o outro estaria apto a levantá-lo. Entendeu? E isso só acontece quando nós estamos em unidade. E quando nós estamos em unidade, nós fazemos a vontade do Pai, porque o Pai quer que nós vivamos em unidade. O Pai não deu filhos para viverem dispersos. Quando ele dispersou o povo de Israel, é porque o povo de Israel estava no pecado. Então ele dispersou o povo de Israel. Cada um foi para um canto. E hoje a profecia, inclusive, diz que quando o povo de Israel, eles retornarem à sua pátria, ao Estado de Israel, quando eles retornarem, quando eles migrarem novamente para o seu país, entendeu? Aí estarão juntos e assim o nosso Senhor Jesus já estará próximo de retornar para buscar os seus. Porque hoje eles ainda estão espalhados, embora eles tenham uma pátria, mas eles vivem espalhados pelo mundo. Porque no passado eles foram espalhados em função do pecado, em função da falta de unidade. Então o que Deus quer é que nós vivamos em unidade, vivamos um próximo do outro. E o nosso Pai, ele diz, ele chama todos aqueles que estão atribulados, né? Aqueles que estão meio perdidos, para você ver o Pai que nós temos, né? E ainda em Mateus 11, no verso 28, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então o Senhor, ele tem cuidado por nós. É uma demonstração de pai. Qual pai que quer ver o seu filho atribulado sem junto buscar com ele uma solução? Por isso nós estamos trabalhando nesse ano de 2020 como o ano da paternidade, que é trazer a todos aqueles que estão me ouvindo e todos aqueles que estão me procurando, que estão vindo às nossas reuniões, eles possam entender mais de Deus, entender mais do Senhor soberano e assim permitir que Ele cresça em nós. Nós precisamos saciar a nossa sede daquela água que sai do trono de Deus. Quanto mais nós nos saciarmos daquela água, da água viva, nosso Senhor Jesus, nós estaremos construindo cada dia mais e mais essa intimidade com o nosso Pai. E é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Que essa construção ela seja progressiva em nós. Porque a palavra diz que quanto mais íntimos estivermos do Senhor, quanto nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, Ele vai nos abençoar, vai nos galardoar com toda a sorte de bênção, com tudo aquilo que nós desejarmos, tudo aquilo que tiver no nosso coração, que seja coisa boa, Ele vai assim nos abençoar. E o que nós precisamos aqui é da bênção do Senhor, é da graça do Senhor,
nesse mundo tão conturbado, tão cheio de maldade, de falta de amor, de famílias destruídas. Nós precisamos fazer a diferença. Nós viemos para esse mundo não para sermos semelhantes a esse mundo. Nós viemos para fazermos a diferença. Nós viemos para fazermos a diferença. Tem uma mensagem que me chamou muita atenção, que está lá em Gênesis 2, se não me engano, verso 7. Voltando lá ao Gênesis 1, verso 26, que fala sobre a criação do homem, que ele nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança dele, Jesus. Semelhança deles. Nos criou do barro. E a palavra diz, do barro nós viemos, ao barro nós voltaremos, que é do pó tu vieste, do pó tu voltarás. Mas quando se fala assim, se fala do corpo, não se fala da alma. Porque o corpo foi feito naquele momento, ali em Gênesis 1. Ele criou o homem e depois criou a mulher. Criou, mas só depois ele faz o quê? Ele assopra aquele corpo inerte e dá a eles vida. E dá a eles vida. Naquela oportunidade, ele deu vida em abundância. Ele deu vida. Então, veja bem, o que você tem dentro de você é o melhor que o nosso Deus tirou, soprou de dentro dele para dentro de você, para dentro de mim. Então, a minha vida é o sopro de Deus. Então, se é o sopro de Deus, a minha vida é de Deus. E eu sou feliz por isso, porque a minha vida é de Deus. E eu vou viver a cada dia aprendendo mais dos mistérios de Deus, dos mistérios dos céus, para me aproximar mais dele e fazer jus o que a Bíblia ela trata. Ponto por ponto aqui, fala aqui, resumindo, que tudo aquilo que o seu coração deseja lhe será dado. Mas para tudo isso tem uma condição, que você busque mais o Senhor. Então o conselho que eu te dou hoje é que você busque o Senhor. Busque mesmo, de todo o coração. Esqueça que as pessoas vão... Ontem mesmo eu recebi uma ligação de... uma pessoa querida minha, ela chegou para mim e me disse, deixe de orar a Deus e faça o que você tem que fazer. Mas deixar de orar a Deus é deixar de falar com Deus. Eu jamais vou falar com Deus, eu tive que repreender. Porque por que eu tenho que deixar Deus? Eu tenho que me chegar mais a Deus, tanto nos momentos ruins como nos momentos bons. Eu tenho que me achegar a Deus e agradecer a tudo. As coisas que a gente vê, as coisas que a gente não vê. Porque se até aqui nós estamos aqui, eu falando, vocês me ouvindo, é porque até aqui o nosso Deus nos guardou, nos protegeu. E por isso nós somos gratos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, por esse momento. Amém, amados? Vamos então fazer uma oração. Bota a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus, nesse momento, meu Pai, aqui em rede social, nós temos um grupo de pessoas, meu Pai, nos assistindo, ouvindo a Tua mensagem. Pai, o que eu peço nesse momento, Senhor, que Teu Santo Espírito toque em cada uma dessas criaturas, em cada uma dessas vidas que estão me ouvindo, Pai. Toque de uma forma assim tremenda, Deus. Dê a eles, meu Pai, sabedoria, dê a eles discernimento, meu Pai, e que eles possam, Deus, crescer, Senhor, em formosura, crescer, Senhor, em sabedoria e entendimento de Ti, Pai, e que o Senhor possa, Deus, abençoá-los com toda sorte de bênçãos, Pai, e que eles saibam que Tu és Deus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, e também quero
profetizar nesse momento, Senhor. Cura, Pai, a quem está doente, Senhor, quem está no leito de um hospital, meu Pai, quem está sentindo dores agora, não importa que tipo de dor, não importa que tipo de doença, Deus, que eles possam entender que nós somos sua imagem, segundo sua semelhança, Senhor, e que o Senhor não é um ser doente, a doença não vem de ti, Pai, a doença vem do inimigo, e um dia nós, meu Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo, pisamos as serpentes e escorpiões, meu Pai, decretamos saúde, Senhor. Todo espírito, meu Pai, de doença, todo espírito de maléfico, meu Pai, a nossa saúde, Senhor, ao nosso corpo, meu Pai, a nossa mente, Deus, que nesse momento, em nome de Jesus, eu repreendo. Em nome de Jesus, você está curado, meu amado. Você está curado. Creia nisso. Creia, simplesmente creia, porque é a palavra que nos manda crer, simplesmente crer. Como aquele homem que pediu a Jesus para que ele curasse o seu servo, que ele não precisava ir até a casa daquele centurião, daquele homem, que ele só precisava proferir uma palavra de bênção, e aquele homem, ele foi imediatamente curado. E Jesus falou: ainda não vi um homem em Israel com tamanha fé como a tua. Então, meu amado, fé, crê. Simplesmente creia, simplesmente tenha fé, porque o nosso Senhor é isso que Ele espera de mim e de vocês, fé. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, em nome de Jesus.